Você já reparou que, muitas vezes, a vida real não é tão cruel quanto o filme que a sua mente inventa? Parece loucura, mas a maioria das coisas que tiram seu sono nunca chegam a acontecer. E, mesmo assim, você sofre como se já estivesse no meio da tempestade. É quase como pagar entrada para assistir a um filme de terror que você mesmo escreveu e protagoniza, todos os dias. O que ninguém te contou é que existe uma forma simples, mas nada óbvia, de quebrar esse ciclo e parar de viver como refém de um futuro que talvez nem venha. Os antigos já sabiam disso há mais de 2000 anos, e usavam essa sabedoria para manter a mente firme até nas piores situações. Hoje, com tanta informação e estímulo, essa habilidade se tornou ainda mais urgente. E aqui vai o paradoxo: você não precisa mudar o futuro para se sentir em paz, precisa apenas mudar a forma como pensa sobre ele. Quando descobrir como, vai perceber que 90% das suas preocupações não passam de ilusão, e que a vida pode ser muito mais leve do que você imagina. A ansiedade por antecipação é como aquele vizinho barulhento que chega sem avisar e faz a festa inteira na sua cabeça antes mesmo de qualquer coisa acontecer. É comum, muito mais do que as pessoas admitem, e silenciosamente vai desgastando a mente. No trabalho, por exemplo, basta receber a notificação de uma reunião para amanhã e pronto. A cabeça já começa a criar roteiros imaginários de como tudo pode dar errado. O problema é que, enquanto a vida real segue seu ritmo, a mente fica presa num looping de preocupações, como se já estivesse no meio da tempestade. Na vida pessoal, não é diferente. Um silêncio mais longo numa conversa com alguém querido e, de repente, a imaginação pinta cenários de brigas, afastamentos e rupturas que nem existem. É como se a mente fosse um roteirista de filme dramático, sempre esperando o pior. Isso cria uma tensão constante no corpo, mesmo quando não há motivo real para se preocupar. E o mais curioso, muitas vezes, o tal desastre previsto simplesmente nunca acontece, mas a energia já foi toda gasta antes. Quando o assunto é saúde, a imaginação pode se tornar ainda mais cruel. Uma dor de cabeça vira sinal de algo grave, um mal-estar rápido já é motivo para pensar no pior diagnóstico. O corpo reage como se já estivesse no hospital, mesmo estando em casa no sofá. E aqui mora o grande problema: quando você vive assim, você sofre duas vezes, antes e durante, e, às vezes, nem o durante acontece. E é aí que entra um conhecimento antigo, mas poderoso, que pode mudar completamente essa forma de enxergar o futuro. O estoicismo, essa filosofia que atravessou séculos, não nasceu para ser um discurso bonito pendurado na parede, mas para lidar com a vida real, aquela cheia de imprevistos, medos e incertezas. Marco Aurélio, imperador e filósofo, lidava diariamente com guerras e crises políticas, mas ainda assim conseguia manter a mente serena. Como? Seguindo princípios simples, mas profundos, que nos lembram de não desperdiçar energia com aquilo que não podemos controlar. É uma bússola para tempos turbulentos, e não apenas uma peça de museu. Sêneca dizia: nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. Pense nisso. Quantas vezes o medo do que poderia acontecer já fez você perder o sono? É exatamente isso que o estoicismo combate: a ideia de que nossa mente é capaz de transformar um futuro incerto em um presente de sofrimento. Epicteto reforçava: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Ou seja, o problema raramente está lá fora, quase sempre está dentro da nossa cabeça. E é impressionante como essas palavras, escritas há mais de 2000 anos, continuam atuais. Troque batalhas romanas por reuniões de segunda-feira e a essência é a mesma. O medo do futuro ainda é o mesmo medo. A diferença é que, com o olhar estoico, a gente deixa de ser refém dessas projeções e começa a entender que o poder de viver em paz não depende do mundo se encaixar no nosso roteiro. Mas entender isso é só metade do caminho. A outra metade é descobrir de onde vem, de fato, esse sofrimento antecipado. O verdadeiro inimigo não é o futuro, mas a forma como a mente interpreta o que pode acontecer. É como se o cérebro tivesse um departamento interno chamado Previsões Apocalípticas SOA que trabalha 24 horas por dia,
criando cenários dramáticos. O pensamento vem primeiro, silencioso, mas carregado de imagens e narrativas. Logo depois, ele aciona emoções que, em questão de segundos, despertam reações físicas. O coração acelera, a respiração encurta e, de repente, o corpo inteiro acredita que o perigo é real, mesmo que nada tenha acontecido ainda. Um exemplo simples: você pensa que será humilhado na próxima apresentação no trabalho. Só de imaginar, suas mãos já começam a suar, a garganta seca e a postura se fecha. O curioso é que, no momento presente, você está apenas sentado na sua mesa, mas o corpo reage como se já estivesse diante do chefe e de todos os colegas. A mente é como um diretor de cinema, capaz de transformar um simples pensamento em uma experiência sensorial completa. E, nesse caso, nem sempre é um bom filme. Esse ciclo de pensamento, emoção, reação física é a engrenagem que mantém a ansiedade por antecipação rodando sem parar. Mas aqui está a boa notícia: se a causa está dentro, a solução também está. É como ter em mãos a chave de um cofre que guarda a própria paz mental. O que resta agora é aprender a usar essa chave com inteligência, seguindo práticas que não apenas acalmam a mente, mas também fortalecem a capacidade de viver o presente. A primeira prática é distinguir o que está sob seu controle. Parece óbvio, mas poucas pessoas aplicam isso no dia a dia. Imagine que você tem uma reunião importante amanhã. O resultado final, a opinião dos outros, o rumo da conversa, não está nas suas mãos. Mas a sua preparação, sim. Uma boa forma de colocar isso em prática é fazer uma lista mental ou até escrever no papel o que é controlável e o que não é. Ao focar no que pode ser feito agora, você reduz a ansiedade e aumenta a sensação de domínio sobre a situação. A segunda prática é a visualização negativa controlada. É uma técnica poderosa que consiste em imaginar o pior cenário possível por um minuto, mas com intenção e autocontrole. Ao fazer isso, você se prepara emocionalmente para o impacto, e o futuro deixa de parecer tão ameaçador. Por exemplo, se você teme receber uma crítica, visualize-a, sinta o desconforto, e depois volte ao presente, percebendo que ainda está tudo bem. É como treinar o corpo e a mente para não se assustarem com fantasmas. Por fim, a prática da presença estoica. Aqui, o objetivo é se ancorar no agora com toda a atenção. Pode começar observando o ambiente, sentindo a respiração ou percebendo detalhes simples, como a textura de um objeto na sua mão ou o som de fundo na sala. Isso não apenas acalma, mas quebra o ciclo de pensamentos ansiosos. Marco Aurélio dizia: a vida de cada um é o que seus pensamentos fazem dela. E quando você aprende a segurar o leme dos próprios pensamentos, o mar agitado começa a se acalmar. Mas há algo ainda mais interessante: os benefícios que surgem quando essas práticas se tornam hábito. Quando essas práticas entram no cotidiano, a mente começa a ganhar clareza. Aquele ruído constante, feito de preocupações e suposições, vai diminuindo como um rádio que finalmente é ajustado na frequência certa. Você percebe que tem mais espaço mental para pensar no que realmente importa, e não apenas reagir ao que teme. É como limpar um quarto bagunçado e descobrir que havia muito mais espaço ali do que você imaginava. Com menos crises de ansiedade, o corpo também responde melhor. A respiração fica mais leve, o sono melhora e até a postura muda, porque a tensão constante começa a ir embora. Essa calma não é passividade, mas força. Você deixa de ser refém das próprias projeções e passa a agir com mais lucidez. É o tipo de tranquilidade que não depende do mundo estar perfeito, mas de você estar centrado. E talvez o benefício mais transformador seja a confiança. Quando você percebe que consegue lidar com o inesperado sem se perder em pânico, tudo muda. Um imprevisto deixa de ser uma ameaça e passa a ser apenas parte da vida. Como dizia Sêneca, não é que tenhamos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito dele. E quando você aplica essas lições, para de desperdiçar tempo sofrendo antes da hora, e começa a viver de verdade. Agora que você entendeu como funciona esse ciclo e como quebrá-lo, a pergunta é:
Vai continuar se deixando levar pela tempestade que só existe na sua cabeça ou vai assumir o leme da sua própria mente? Imagine quanto tempo, energia e oportunidades você pode ganhar se parar de sofrer por antecipação. Será que não está na hora de começar a viver de verdade, sem pagar o preço de problemas que nem existem? Pense nisso. Quantos momentos bons você já perdeu porque estava ocupado demais prevendo o pior? Quantas conversas, viagens e sonhos ficaram pelo caminho, porque a ansiedade sequestrou a sua atenção? Você merece viver com mais leveza, com mais presença, e isso só depende de você. O futuro vai chegar, mas você decide como vai recebê-lo. Se essa mensagem fez sentido para você, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, você vai encontrar não só reflexões, mas ferramentas reais para viver com mais clareza, coragem e propósito. E lembre-se, cada vídeo é uma oportunidade para fortalecer a sua mente e mudar o seu destino.